Fala galera, e aí? Hoje nós vamos começar a falar do sistema digestório humano. Hoje o bicho vai pegar. Fica aí que a gente já volta. Então, galera, olha só, sistema digestório humano. Eu não posso falar que é igual de todos os mamíferos, tá? Porque a gente vai ter mamíferos herbívoros, a gente vai ter os onívoros, como no nosso caso. Então, tem algumas coisinhas que na digestão vai mudar. Mas a estrutura basicamente a mesma, é fígado, pâncreas, estômago, intestino. Então a gente vai trabalhar essas estruturas aí. Mas qual é o grande objetivo do sistema digestório? Independente se é humano ou outro mamífero, ave, seja lá o que for. É fornecer para o organismo água, eletrólitos e substâncias nutrientes, tá? Quando nós falamos eletrólitos, são os íons, tá? Preciso de sódio, potássio, magnésio. E quando eu falo de substâncias nutrientes, é aminoácidos, monossacarídeos. Ô professor, mas não é para ser proteína, polissacarídeos? Eu sei, você come proteína, por exemplo, na carne de um animal, mas você tem que fazer o processo de digestão. Você tem que quebrar aquela proteína até chegar nas unidades que você pode aproveitar, que são os aminoácidos. Aí sim, você vai ter isso disponível para o seu organismo. Então, para que a gente possa fazer isso, eu preciso primeiro ingerir. Lembra, eu vou estar falando agora do humano, então eu vou ter que ingerir essa comida, eu vou ter que desmontar toda esta comida para absorver. O que é absorver para nós, gente? É tirar do intestino e jogar na corrente sanguínea. Isso é absorção. Aquilo que não for absorvido vai ser jogado fora, vai virar número 2. É resíduo de digestão, tá? Para que isso aconteça, tá? Esse processo de ingestão, digestão e absorção e a eliminação, eu vou ter alguns fenômenos acontecendo. Agora você tem que lembrar lá da química, tá? O que é um fenômeno físico, o que é um fenômeno químico? Ah, pessoal, fenômeno físico é aquele que não altera a estrutura da matéria. Isso continua sendo. Ah, e o fenômeno químico altera a estrutura da matéria. Opa, é isso aí. Então, o que você tem no fenômeno físico dentro da gente? O fenômeno mecânico? Mastigar, deglutir, que é engolir, os movimentos peristálticos, os movimentos que o teu intestino vai fazer, o estômago vai fazer para mandar o alimento para frente, os movimentos de mistura, tá? Misturar o alimento com as enzimas digestivas aí, o fenômeno de absorção e a própria eliminação. Esses fenômenos, tá? Eles não vão alterar a estrutura da matéria. Se você cortar um bife ao meio, continua sendo bife partido ao meio. Agora, quando você tiver a ação enzimática, quando você tiver as enzimas atuando em cima desses nutrientes, aí agora nós vamos ter uma transformação química aí. Então a gente vai ter o que a gente chama de reações de hidrólise, tá? Isso é importante você gravar. Digestão, tá? Digestão é hidrólise. O que é a hidrólise? Hidrólise é apenas separar as unidades básicas. Então, fazendo uma analogia, você tem uma parede formada de tijolos. Se eu quebrar aquela parede como um todo, legalzinho, bem certinho, eu vou obter o quê? As unidades que formaram aquela parede. O tijolo, tá? Eu preciso do tijolo para reaproveitar esse tijolo em uma outra parede que eu desejar montar. É assim que a gente faz. Então eu vou comer a proteína que está presente lá num pedaço de carne, aquela proteína produzida por um animal,
eu vou desmontar aquela proteína, que ela é formada de aminoácidos, e aí, com os aminoácidos agora disponíveis para mim, o meu código genético, eu monto as minhas próprias proteínas. É para isso que a gente come para desmontar alguma coisa, né, que a gente está comendo, para montar outras coisas para nós, ok? Isso é digestão, tá? Que a gente vai estar trabalhando como um todo. O que vai formar o sistema digestório humano? A gente vai dividir ele em duas partes. A gente vai dividir no tubo, o chamado tubo digestório, e vamos trabalhar com os órgãos anexos. O tubo digestório vai ser formado pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, tá? Duodeno e jejum ilho, o intestino grosso, que a gente vai dividir em seco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, a curva sigmoide ou cólon sigmoide, o reto e o ânus. Esse é um tubo, tá? Começou na boca, terminou no ânus. Ele só vai mudar de forma, tá? Mas é um tubo. E os órgãos anexos, órgãos e estruturas que vão trabalhar no processo de digestão, às vezes lançando suas enzimas, às vezes lançando, como é o caso do fígado, lançando a bile sobre o alimento, ou simplesmente auxiliando o processo como um todo, com a questão dos dentes, a língua, as glândulas salivares, o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar. Então a gente vai estar trabalhando essas estruturas aí como um todo. Então, aí nesse desenho você está vendo o trajeto que nós vamos trabalhar. Então tudo começou lá na boca, tá? E vai terminar lá no ânus. Então, nesse trajeto que esse alimento passar por aí, tá? Você vai quebrando, vai lançando enzimas, vai fazendo um monte de coisa sobre ele, e aí, quando chegar lá no intestino delgado, nessa região aqui que você está vendo, tá? Nessa região, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o processo de absorção. Nós vamos tirar da luz do intestino e vamos jogar na corrente sanguínea. É aí o local principal de digestão e absorção, né? Incluindo aí essa primeira curvinha aqui que é o duodeno e todas essas alças intestinais aqui. É aí que acontece o basicão mesmo da digestão, o principal da digestão. Aquilo que não for digerido e não for absorvido vai virar o número 2 e o número 2 vai ser eliminado, tá? Então, o processo todo, desde a entrada da comida pela boca até a saída, tá? Até o processo de absorção como um todo, até a chegada aqui no início do intestino grosso, isso vai levar de 2 até 5 horas. Vai depender do tamanho do boi que você comeu também, tá? Então, tudo vai depender da quantidade de comida, do tipo de comida que você jogou para dentro. Mas o processo de digestão como um todo leva aí entre 2 e 5 horas como um processo total. Agora, quanto tempo que o resíduo vai ficar dentro de você? Ah, isso aí, meu querido, é uma conversa mais para frente aí para a gente discutir, ok? E aqui você vê um pouquinho da nossa beleza interior, tá? Então a gente tem, ó, dentes, a questão da língua, né? Toda a parte da cavidade bucal, a região da faringe. Ó, isso aqui, ó, que eu tô mostrando a setinha, é a parte do sistema respiratório, tá? Sistema respiratório. A gente vai pegar o caminho de trás, que é o chamado esôfago. E aí, aqui embaixo você vê o nosso estômagozão aí, né? Lembrando que um coração aqui ficaria aqui na frente, né? Então ele ficaria aqui na frente, entre os seus pulmões aí, como um todo. Então vamos falar um pouquinho, né? Vamos começar falando da boca. Boca. Para que serve a sua boca digestoriamente falando? É onde você vai colocar comida, você vai ingerir, é onde você vai mastigar, triturar essa comida para poder engolir. Engolir um bife inteiro vai engasgar, vai entalar no meio do caminho. Então você tem que deixar ele bem picadinho para poder engolir. Engolir, tá? Dentro da fisiologia não existe, tá? Então você deglute o alimento, tá?
E aí nós vamos ter também processo de digestão. Opa! Professor, mas digestão não é no intestino? É no intestino, mas a gente também tem processo de digestão no estômago e também temos processo de digestão na boca, tá? Então, ó, 3 lugarzinhos, tá? 3 lugares para você ter digestão dentro de você: boca, estômago e intestino delgado. Nesses 3 locais existe esse processo de digestão química, tá? Quebrar enzimaticamente. Vamos falar isso aí, como é que vai rolar. Então, primeiros dentes, tá? Nós temos aí 2 dentições. Dentições são conjuntos completos de dentes, tá? Nós temos 2 dentições, a dentição de leite com 20 dentes, 10 em cima, 10 embaixo, e a dentição permanente com 16 em cima, 16 embaixo. Já incluído o dente do juízo, né? Então a gente tem 4 juízos, né? Que são os terceiros molares aí, tá? Em alguns vai nascer, em outros não vai nascer, em uns vai nascer tudo errado, tudo atravessado, aí tem que arrancar, aí é uma zoeira, tá? Mas, teoricamente, todos nascem, né? Vão ter esse juízo depois aí pra pipocar pro lado de fora aí na gengiva. Nós temos 4 tipos de dentes. Os incisivos, né? Que são esses da frente, 4 em cima, 4 embaixo, tá? Para cortar a comida, tá? Cortar. Então você tem aí depois, quando chega na dentição permanente, você tem ele todo serrilhadinho, né? Isso aí serve para cortar a comida. Você corta ali o bifão na frente, né? Nos dentes da frente. Nós temos caninos, tá? 2 em cima, 2 embaixo, que são esses dentes mais pontiagudos para você rasgar, né? Você vai apoiar ali e vai rasgar, perfurar a comida. E os pré-molares e molares, tá? Pré-molares, 4 em cima, 4 embaixo, e molares, 6 em cima, 6 embaixo. Os pré-molares e molares servem para mastigação, tá? Então você corta, fura e joga lá para trás para ficar mastigando essa comida. Nós temos 3 partes nos dentes, tá? 3 partes. Olhando aqui esse desenho, nós temos aqui a coroa, tá? Que tá exposta aí, né? Tá embaixo da gengiva, tá? O que aparece realmente, olha aqui embaixo, ó, o que tá aparecendo aqui é a coroa. Nós vamos ter a raiz, tá? Que tá presa aqui no osso, que é o que tá a parte do dente presa no seu osso, tá? Na mandíbula, na maxila. E nós vamos ter o colo, que é a região de transição entre os dois aqui, o colo e a raiz, tá? Então, coroa, colo e a raiz aí. 3 camadas, de fora para dentro, nós vamos ter essa camada brilhante, que é o esmalte. Nós vamos ter depois uma camada orgânica, que é a dentina. E nós vamos ter essa camada aqui, que é a camada da polpa, tá? É onde você tem um nervo, você tem a vascularização. Então, por exemplo, quando você sente aquela dor de dente inicialmente, pode ser que esteja já alguma perfuração aqui no esmalte e já atingiu a questão da dentina, tá? Então já é uma parte orgânica, vai sofrer uma dilatação e isso já mexe com o nervo, já dá aquela doída. Se você não tratar o seu dente, a cárie vai comer isso aqui, a bactéria vai comer isso aqui até chegar no nervo. E quando chegar nessa região de nervo aqui, aí já vai ser um grande problema. Você vai ter que fazer o tal do tratamento de canal, que nada mais é do que arrancar esse troço todo aí de dentro do seu dente, tá? Você vai arrancar tudo isso que tá dentro aqui da raiz, né? Aqui dessa região do seu dente, e você vai preencher com massa. Isso aqui é um dente morto agora. Esse é o tal do tratamento de canal, tá? Então você tem um dente que morreu mesmo aí, ok? A língua, tá? A língua, então esse troço pendurado aí, aqui, preso na parte anterior da sua boca, tá? Da sua cavidade bucal, o papel da língua é 4 papéis, tá? São 4 papéis. Primeiro, engolir, tá? Se você perceber, você vai botar comida na cavidade bucal e você vai fazer o quê? Você vai pegar essa língua, vai empurrar contra o palato, né, contra o céu da boca,
né? E você vai varrer essa comida para trás. Então a língua serve para engolir a comida. Tato, você consegue sentir a textura, você consegue sentir, né, toda a parte de calor, você consegue sentir aí na sua língua, e a questão do paladar, tá? Bom, com relação ao paladar, a gente tem ainda, tradicionalmente falando, a parte anterior da sua língua detectaria um pouco mais o doce, a parte lateral aqui na frente um pouco mais o salgado, um pouco mais atrás na lateral você detectaria o ácido ou azedo, suco de limão, tá? Vinagre, ácido, e lá na base da língua você tem o amargo. O amargo seria o café sem açúcar, amargo, tá? Isso já tem mudado um pouco, tá? A gente até quase não acaba falando mais nisso, a língua é tratada como um todo, tá? A detecção de sabor como um todo, mas para vestibulares ainda é cobrado esse desenho aqui. E é claro, a sua língua serve para fazer limpeza dos dentes. Professor, como assim limpeza dos dentes? Tem gente que não é muito chegado a dar uma escovadinha no dente, né, logo após o almoço. E aí o cara fica lá furuscando, né, o dente o dia inteiro com a língua para lá e para cá para tirar resto de comida, né? Se funciona, mas é melhor você dar aquela escovadinha, né? Aí tira também aquele bafo de bueiro que às vezes o cara fica lá por estar com comida, bactéria, um monte de zoeira lá dentro da boca. Então isso é importante, dar aquela escovada de dente. Então você vê aqui, ó, nessa foto, tá? A foto. Então você vê aqui a língua, ó. Tá vendo a linguinha aqui, ó? Tá? A linguinha aqui. Aqui você já encontra dentes superiores, aqui dentes inferiores, tá? E aqui, ó, isso aqui é importante, tá? Essa lingueta aqui, ó, que você tá vendo, tá? Isso aqui é a tal da epiglote, tá? A gente vai ver a epiglote mais à frente, que ela tem um papelzinho de não deixar a comida entrar no sistema respiratório, tá? Para que você não tenha o engasgo, tá? Mas nós vamos falar um pouquinho mais pra frente disso aqui, ok? Então, galera, dando continuidade aí, você vê nessa foto o indivíduo, né, a caveira, como diz o povo, né, do indivíduo que morreu com todos os dentes, né? Então você vai perceber aqui, ó, ele tem os 32 dentes, né? Então a gente observa aqui, ó, em meia arcada, tá? Meia arcada. Nós vamos encontrar aqui, ó, 2 incisivos, um canino, tá? Nós vamos encontrar 2 pré-molares e 3 molares. Então esse último molar aqui, ó, é o tal do dente do juízo, né? O siso que o povo fala normalmente. Então, esse indivíduo aqui, então, você tem aqui um crânio, né? Então, com toda a dentição completa, né? A dentição completa, dentição permanente. Então, nós encontramos aqui, então a gente considera meia arcada, né? Então, a gente vai encontrar os incisivos, o canino, os pré-molares e os molares. Só curiosidade para você nessa foto aí. Bacana? Aqui você vê uma língua também, tá? Então, ó, aquela estrutura que eu falei para vocês, a epiglote, ó, ela tá aqui, ó. Tá vendo? Essa estrutura aqui, ó. Então, aqui você tem uma língua. Essas bolinhas que você encontra sobre a língua são as chamadas papilas, né? Então, a gente tem papilas fungiformes, papilas filiformes, papilas folhadas. Então, papilas circunvaladas, que são essas aqui, ó, tá? Papilas circunvaladas. Então a gente vai encontrar essas estruturas aí que são responsáveis, né, pela captura do sabor e a transformação dessa informação química em uma informação elétrica, né? Porque é o que chega no seu cérebro, é impulso nervoso. Então você tem que transformar essa informação aí. E aqui você vê a tal das tonsilas palatinas, né, que antes eram chamadas de amígdalas, né? Então muitas pessoas, né, porque toda hora aquele negócio de infecção de garganta, bababá e bababá, infecção de garganta não, inflamação na garganta, e aí toda hora, e aí uma hora resolveram, ó, vamos ter que tirar essas amígdalas aí, tá incomodando, né, inflamava, infeccionava, e aí, na verdade, o corpo está respondendo um processo infeccioso, né? E essas amígdalas, elas inflamavam e aí dificultava para engolir, então a galera
podava esse negócio aí. Então era o tal da cirurgia das amígdalas aí. Então aqui você vê então a estrutura da língua, né? Então um músculo aí que vai auxiliar na deglutição, né? Na deglutição, engolir a comida aí. Bacana? Bom, dentro da boca vão desembocar, dentro da boca vai desembocar as glândulas salivares. Tá? As glândulas salivares, elas são estruturas anexas, são órgãos anexos, elas não estão na boca. Elas derramam o seu produto, né, a saliva, dentro da cavidade bucal. Então você tem as glândulas parótidas nesse local aqui, ó, né, na frente da orelha, né, e às vezes essa glândula parótida ela pode infeccionar eventualmente, né, por um vírus, né, e causar a chamada parotidite endêmica. A parotidite endêmica é a popular cachumba, tá? Então é prevenível com vacina, né? A gente tem vacina contra a cachumba. Aqui embaixo da sua mandíbula, né, que a gente não chama mais isso aqui de maxilar inferior, a gente chama isso aqui de mandíbula, então a gente tem as glândulas submandibulares, e se você levantar a língua aí, você tem duas pelotinhas embaixo da língua aí, que são as glândulas sublinguais. Então, esses 3 pares de glândulas aí produzem aí uma média de 1,5 litro de saliva dia. Tá? Então, em 24 horas você tem 1,5 litro de saliva, é coisa pra caramba, tá? Com pH, a gente considera um pH neutro, a gente considera pH 7, tá? Pensando em exercícios. Tá, então a gente, na realidade, assim, ó, o macetinho, tá? A gente tem o NAB, tá? Os 3 locais que você tem enzimas digestivas, tá? Atuando em cima da comida é o NAB, tá? pH neutro, pH ácido, pH básico. Então, onde é que você tem digestão mesmo? Na boca. Boca, estômago e intestino delgado. Então, quer dizer, na boca é o neutro, no estômago é o ácido e no intestino delgado você tem o básico, então o NAB, né? NAB como macete aí. Então, o que tem nessa saliva? A saliva tem água, eletrólitos, bicarbonato. Esse bicarbonato é importante porque é o que vai manter o pH mais alto, tá? Esse bicarbonato, a gente vai ver aí, ele tem um papel fundamental. E enzimas, é claro, né? A gente vai ter enzima para fazer a digestão. Então, vamos dar uma olhada aqui nas funções da saliva. Tá? A saliva tem, papel primordial dela é lubrificar a comida. Tá? Quanto mais você mastigar, mais você vai misturando com a saliva, e essa saliva tem proteínas ali para umedecer mesmo, né? Lubrificar literalmente a comida para você poder engolir. Né? Quanto menos você mastiga, mais dificulta a deglutição. Tanto que a gente muitas vezes tem preguiça de mastigar. Então, por isso que a gente quer abrir mão de tomar alguma coisa. Ah, dá 2, 3 mastigadas, quer engolir. Aí não desce, pá, joga uma aguinha atrás para descer. Então, geralmente é por isso. Tá? Mas se você mastigar bem, você não tem necessidade de beber nada durante esse processo. Remoção de resíduos, né? Vai remover resíduos. Proteção. Que proteção é essa? Contra o refluxo. Tá? O refluxo é aquele... nós temos um fluxo para baixo, só que se voltar é um refluxo, então o conteúdo do estômago pode voltar, tá? Pode voltar via refluxo mesmo, ou às vezes via vômito. E se esse negócio chegar à sua boca, o que acontece? O pH é neutro, 7, tá? E o pH do seu estômago é 2, é extremamente ácido. Então, se esse pH, né, essa substância de caráter ácido chegar até a sua boca, vai mexer com o pH da boca. E aí o que vai acontecer? Pensando em enzimas, as enzimas vão ter uma modificação, né, da sua estrutura. Tá? Então ela vai parar, a velocidade das reações, né, dependentes da enzima, vai cair. E, né, então, quer dizer, a enzima para funcionar ela tem que ter um pH ótimo. E o pH ótimo delas é um pH neutro. Agora, se o conteúdo ácido chegou à boca e mudou o pH, essa enzima não tem mais o pH ótimo para ela poder trabalhar. Então, o que o corpo tem que fazer? Mexer com esse pH novamente. Lembra, ele era neutro, ficou ácido por causa do conteúdo do estômago, agora eu tenho que fazer ele ficar neutro de novo. Como é que ele vai ficar neutro? Lançando mão do bicarbonato.
O bicarbonato é o princípio ativo aí desses antiácidos, né? O tal sal de fruta, né? Então, quer dizer, é uma substância de caráter que é basicamente o bicarbonato. Então, o bicarbonato vai anular a acidez do seu estômago. No caso, vai anular a acidez que está proveniente do estômago, que chegou até a boca esse conteúdo. Então, tem que baixar, aumentar o pH novamente, né? Ficou ácido, baixou o pH, então nós vamos levantar o pH novamente até chegar àquilo que a gente precisa. Para quê? Para as enzimas trabalharem num pH adequado. Então a gente vai ter um processo de digestão já acontecendo na boca. Então a gente vai ter digestão de amido, né? Já começa a degradação do glicogênio através da pitialina ou amilase salivar. Existe uma lipase lingual, tá? Mas como a gente acaba nem mastigando direito, a gente acaba engolindo os alimentos aí quase sem mastigar, essa lipase lingual ela quase não atua. Então, para vestibular, para exercício, a gente considera como se houvesse apenas lipase no suco pancreático. Mas não é verdade. Tem lipase lingual, tem a lipase pancreática, tem a lipase entérica, tá? Então a gente tem lipases para degradar lipídio em várias partes do organismo. Mas geralmente os exercícios falam que na boca só tem a amilase salivar. Para exercício, coisa assim, você até tolera, mas tem mais enzimas, tudo bem? A faringe, o que é a faringe? A faringe é a popular garganta, tá? Nós não temos garganta. Garganta é um precipício, é um buraco. Então você vai até o fundo lá da sua cavidade bucal, você tem um buraco. Esse buraco, né, foi chamado de garganta. Então essa faringe, ela tem uma comunicação com quatro orifícios, tá? 4 buracos, vamos falar assim. Então ele se comunica com a parte nasal, comunica com a parte bucal. E agora, descendo, vai ter contato com o esôfago, que é o que a gente vai querer depois, tá? E a parte da frente, que é a laringe, que é o sistema respiratório. Então, a faringe é o local comum, né? É um órgão comum ao sistema digestório e respiratório. E ali na região da faringe que nós vamos encontrar a tal da epiglote. O que é a epiglote? Glote é a entrada do sistema respiratório, a entrada da laringe. É a glote. Então você tem uma tampinha, a epi sobre a glote. Então ela vai abaixar. Quando a comida está descendo, essa epiglote ela abaixa, tá? E aí ela vai tampar a entrada da laringe, né? Eu sempre gosto de brincar com coisa de vó, né? Mas popularmente o povo fala o quê? Ah, cuidado quando comer, tá? Não ri, não respira, porque senão a comida vai no goto, tá? O que é o goto? O goto é a glote, tá? E o que acontece? Se o arroz cair no goto, como diz o povo, o que acontece? Você vai se afogar com arroz. Ninguém se afoga com arroz. Eu sempre faço a mesma piada. Se afogar com arroz seria você cair numa piscina cheia de arroz, não conseguir nadar e morrer afogado no arroz. Aí você se afogou com arroz, tá? Quando você come o arroz e o arroz vai para o buraco errado, você se engasga com o arroz. Então a gente tem um reflexo do engasgo. E aí com o reflexo do engasgo gera toda aquela parte de tosse, né, aquelas contrações musculares para você tentar expulsar aquilo que entrou no buraco errado. Então a epiglote tem esse papel de tampar a entrada da laringe. Legal? O esôfago. O que é o esôfago? O esôfago é esse tubão aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse tubão, tá? É um canal muscular de paredes fechadas, tá? Paredes fechadas. Professor, por que paredes fechadas? Peristaltismo, tá? O nosso sistema digestório, tá? Ele tem que mandar comida para frente. Ele não pode ficar sobe, desce, sobe, desce. Então você imagina, se fosse um cano aberto, tá? Um cano aberto, o que aconteceria? A comida está descendo e de repente você teve que se abaixar. Se é um cano aberto e você se abaixou, a comida vai voltar. Ela vai voltar, então não seria legal. Então, qual foi a solução da mãe natureza? Faz um tubo fechado. Quando a comida passa, ela abre o tubo, tá? Ela força o tubo e ao mesmo tempo que já abriu o tubo com a comida, a musculatura fecha
o tubo atrás e, consequentemente, vai empurrando a comida para frente. Então, o peristaltismo tem esse objetivo, empurrar para frente. Impedir o refluxo, quer dizer, voltar, é para empurrar para frente, tá? Além de ser também parte do nosso sistema de defesa. Se, professor, como defesa peristaltismo? Claro, se você engolir alguma coisa tóxica, alguma coisa que não era para ter engolido, o que o organismo vai fazer? Vai empurrar para mandar para frente para sair. Tá? Não pode ficar na indecisão, vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás. Não, vamos empurrar para frente, que aí a musculatura garante que esse troço, pelo menos, vai tentar sair do seu organismo. Ok?